Bom dia, meus amados. Desculpe-me pela ausência desses dias, mas quem está me acompanhando há um tempo sabe, né? Existem certas fases da minha vida e que eu não consigo, assim, me conectar da mesma forma e eu não gosto de trazer para vocês palavras minhas. Então, eu preciso estar realmente sentindo a presença de Deus, compreendendo o que o texto diz para poder trazer, né? É uma responsabilidade muito grande compartilhar da palavra de Deus com as pessoas. E por isso que às vezes eu dou uma sumidinha, mas eu volto. E volto continuando de onde nós paramos. Nós paramos no capítulo 8, vimos ali a obra maravilhosa do Espírito Santo com Filipe, em como ele guiou até aquele eunuco e como Filipe foi obediente à voz do Espírito Santo. E agora nós vamos entrar na transformação de Saulo. E a gente vai pegar só o comecinho ali de tudo que aconteceu hoje, para que a gente possa se ater aos detalhes e não ter que passar corrido por conta do tempo. Capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos estudar hoje. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ou seja, Saulo ainda continuava perseguindo os cristãos. E é muito importante lembrar que Saulo fazia isso acreditando que ele estava fazendo a vontade de Deus. E nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Ele cria que Deus queria que ele fizesse aquilo, ele cria que aquelas pessoas elas estavam erradas. Ele ainda não tinha tido conhecimento a respeito de Jesus. E nós vemos aqui que quando um coração ele é sincero e ele é verdadeiro, quando ele se encontra com Jesus, ele reconhece quem é Jesus e a vida é transformada e é direcionado para a verdade. Ele foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para a sinagoga, para que quando encontrasse homens, mulheres que eram do caminho, esse do caminho aí, o caminho está escrito com letra maiúscula, e Jesus ele havia dito que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele estava se referindo às pessoas que seguiam a Jesus, o caminho, entende? Por isso está com letra maiúscula. Ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque Jesus, ele se apresenta para a gente sempre como algo grandioso e assim, algo bom. A luz não é ruim. A luz, ela sempre entra na nossa vida para iluminar, para clarear, para mostrar. E ele veio como uma luz do céu ao redor de Saulo. Ele não veio com o dedo apontado, ele não veio. Jesus, ele trabalha assim. Ele nunca vem nos expondo, nos envergonhando. Ele vem trazendo luz para a nossa vida. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então aquela luz, aquele brilho daquela luz foi tão grande que Saulo ele caiu em terra. Eu não sei dizer qual era a primeira reação dele assim quando ele viu, porque a Bíblia não traz esse detalhe. Mas eu imagino que Saulo ele percebeu já desde aquele instante que algo diferente estava acontecendo ali. E que esse algo diferente vinha do Senhor. Por quê? Porque quando ele ouve Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A pergunta dele é: quem és tu, Senhor? Saulo sabia que ele estava diante da presença de Deus. E ele queria saber que Deus é esse. Por quê? Porque ele acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que eu estou perseguindo a ele? Né? E completando aqui no verso 5 disse: Disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti. Aqui nessa versão tem assim: chutar contra os aguilhões. Mas na versão do Almeida, não lembro qual delas, mas fala: duro é recalcitar contra os aguilhões. E eu fui investigar, porque nem todas as passagens, nem todas as traduções traz essa parte do texto. Muitas delas, principalmente as traduzidas na linguagem de hoje, foi tirada essa parte, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões. E aí eu fui pesquisar no dicionário o que significava recalcitar, e significa você resistir, resistir em obedecer. E o aguilhões era uma ferramenta que eles usavam para poder conduzir o gado. Ou seja,
era tipo assim, uma demonstração de poder maior do que a que eu tinha. No caso, o gado ele tinha que se submeter ao aguilhão, entendeu? Tinha alguém com poder maior que conduzia aquele aguilhão. E quem era esse poder maior, no caso aqui com Saulo? Saulo estava perseguindo não apenas pessoas que serviam a Jesus, mas Paulo estava indo contra um poder que era muito maior do que ele, o próprio Jesus. E duro era para ele, ou seja, difícil vai ser para você, se você resistir em obedecer. E aí o que que acontece? Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Isso mostra a sinceridade de Saulo. Mesmo tudo aquilo que ele fazia não era correto. E aí vem uma outra lição para a gente. Muitas vezes nós estamos sim fazendo as coisas em nome de Deus, mas não é como Deus se agrada. Só que nem sempre nós temos a mesma sinceridade de Saulo, de quando Deus nos chama a atenção, de quando Deus nos repreende, nós perguntarmos a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Já que eu estou fazendo errado, ele entendeu que ele estava errando. Então, agora, como é de fato que eu vou te servir? Porque isso é o que eu quero. Eu quero é te servir. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos. As pessoas que estavam ali à volta, os homens que estavam ali com ele naquele trajeto, eles também ficaram surpresos, né? Porque eles ouviam a voz, mas eles não viam a homem nenhum. E nós vamos parar por aqui. Então, que Deus possa estar nos abençoando, nos ajudando a estarmos sensíveis a perceber a presença de Deus. Saulo percebeu a presença de Deus naquela luz. Ele sabia que aquilo ali era a manifestação do poder de Deus. E ele não entendia, porque quando Jesus falou, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Jesus estava dizendo assim, e ele falou, porque tu me persegues. Saulo estava perseguindo pessoas na cabeça dele, pessoas que estavam indo contra o Deus que ele cria. Mas ali ele entendeu que ele estava indo contra o próprio Deus. E se ele não cedesse, se ele continuasse resistindo em obedecer esse poder maior, difícil seria para ele. Então ele, ao mesmo momento, ele cede: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então hoje faça essa pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, fala comigo, vai comigo, caminha comigo. Então, que nós possamos ficar com essa pergunta para a nossa reflexão de hoje. O que o Senhor quer que eu faça? Que Deus nos abençoe.